Então, continuando, né, gurias, o que a gente estava falando no último vídeo, a gente vai aprender agora como aprender e como é que funciona esse aprendizado dentro da nossa mente. Eu queria que tu pensasse que tudo que eu vou te dizer é importante que tu faça ou que tu coloque em prática. Por quê? Porque quando eu comecei a fazer, eu tava tão desesperada que eu disse assim, eu vou fazer tudo bem certinho. Eu vou cumprir cada etapa porque eu quero ver se isso dá certo. E deu muito certo pra mim. E eu preciso que vocês façam também ou comecem a acreditar. Então, lembrando do nosso último vídeo, a coisa mais importante de todas é as crenças. Todas aquelas coisas que a gente falou de eu não consigo, eu não posso, pra mim é difícil, a gente vai realmente esquecê-las e vai pensar que sempre existe um método de fazer. A tua mente vai ampliar muito com esse comando mental. E isso é muito sério. A gente, toda vez que perceber que tu falou eu não consigo, para e começa a se perguntar sobre essa crença. Porque muito provavelmente a gente está lidando com uma crença limitante e que a partir dela a gente pode até achar fundamentos dessa crença dentro da tua família, dentro de alguma relação tua, porém nesse momento já não nos serve mais. Porque isso limita a forma com que tu te enxerga e também faz com que tu não consiga atuar no mundo de forma eficaz. Lembra o bebê que ele vai aprender alguma coisa nova sem limitações, porque ele não acredita ou não imagina ou nem pensa que ele pode não saber fazer aquilo, porque ele vai sem essa limitação. Então, esse estado a gente precisa muito, muito instalar na nossa vida. E não pensa que é pra sempre, depois que eu conseguir criar esse hábito mental, eu vou ser assim. É sempre um grande esforço mental, porque a nossa mente, ela é cheia de armadilhas, que nós vamos conversar em outras aulas, mas a nossa mente, ela é cheia de armadilhas, é cheia de distorções cognitivas, que a gente vai conversar em outras aulas, mas ela tá sempre distorcendo através das nossas emoções as coisas e através das nossas crenças que formamos ao longo da nossa vida, através de dores, através de mensagens, de histórias, coisas que a gente passou, a gente vai formando conceitos, o nosso inconsciente ele é formado de símbolos e conceitos, então a gente forma algo dentro da gente como se aquilo fosse muito correto, como se aquilo fosse muito verdade, mas na realidade não é. Esses dias eu estava sonhando, eu estava num sonho, e eu vi que o sonho estava muito, muito sem pé nem cabeça, né? E aí, por mais que ele parecia real, eu comecei a conversar comigo dentro do sonho e disse, não pode ser verdade isso aqui. Não pode ser verdade. E aí, eu fiz um esforço mental pra acordar, graças a Deus eu acordei, porque era um sonho que não era legal pra mim, né? E é mais ou menos isso. Parece que dentro do sonho que é muito realidade. A nossa mente, as nossas emoções faz parecer muito realidade, mas não é. Então, pensando em aprendizado, como é que a gente aprende mais? Aquelas horas e horas de estudos que geralmente a gente entende que vai fazer muito sentido, até amigos nos contam que passaram horas e horas estudando, na verdade ela não é a forma eficaz de se estudar. A gente tem dois efeitos importantes dentro do aprendizado. O efeito da primazia, que é a lembrança do que eu aprendi primeiro, né? A gente vai aprender algo novo, aquele momento inicial é bem mais emocionante, a gente lembra. E o efeito da recência, que é o que eu aprendi por último. Então, por isso que aquelas horas longas de estudo, elas não fazem sentido, porque a gente, provavelmente, o meio do conteúdo a gente não vai lembrar muito. Então, a gente pode começar a utilizar aquela técnica do Pomodoro para estudo. Eu estudo 20 minutos, paro 5, eu estudo mais 20 minutos, paro 5, estudo mais 20 minutos e depois paro por mais tempo. A gente pode utilizar outras técnicas também e também utilizar aplicativos para isso. Tem muitos aplicativos, o Focus é um deles, mas eu vou deixar aqui embaixo também alguns aplicativos que eu gosto para essas coisas. Lembrando que o estudo é uma coisa séria e quanto mais a gente tiver recursos e ferramentas potentes, melhor vai ser a nossa qualidade de estudo. Porque vamos pensar, o que adianta a gente aprender coisas que a gente não lembra, que a gente não usa, que não faz o menor sentido? Não adianta. Por isso que a gente ter muita informação que não agrega nada na nossa vida, só faz o teu cérebro ficar muito sobrecarregado. E aí a tua memória não funciona muito bem, tuas cognições não funcionam muito bem, e a gente tá aqui nesse processo de praticamente limpeza, tá? Olha o que tem acontecendo nesse momento.
A gente já não pensa muito, a tecnologia pensa por nós. Agora com essa nova onda do ChatGPT, que tu não precisa nem pensar em nada, que ele já produz qualquer conhecimento ali, imagina o que vai acontecer com a nossa cabeça. Então nós temos que lutar contra isso se a gente quer poder contar com o nosso cérebro para momentos de aprendizado, para momentos importantes que a gente queira fazer grandes mudanças e tudo mais. Então a gente já tinha aprendido Be Fast na outra aula e a gente vai falar do Faster agora. Que aquele Be Fast é pra gente aprender a ser mais rápido na vida, mudar os nossos hábitos e tudo mais, e o Fast a gente vai usar para o estudo, que ele tem algumas similaridades. O F, por exemplo, vem do forgot também, que é de esquecer o que a gente já sabe, esquecer também nossas limitações, esquecer tudo que passou e olhar para daqui para frente. Depois a gente tem o A do fast, que é de act, de agir, de fazer. Vamos recordar que o ensino, o aprendizado, a memória de longo prazo a gente ativa com um certo esforço. Aquele aprendizado muito passivo que tu não usa nem a mente para imaginar nem sequer um conceito, não vai reter, tu só vai perder tempo da tua vida e provavelmente, na melhor das hipóteses, tu vai guardar uma informação por 2, 3 dias, mas ela não vai fixar por muito tempo. O S vem de state, que é o teu estado emocional. A nossa emoção conecta com a memória de longo prazo. Uma informação que conecta com a emoção, ela vai direto para a memória de longo prazo. Mas tem o estado emocional de tranquilidade, de relaxamento, de mente limpa, que faz com que a gente absorva muito mais. Esse estado da mente a gente pode conseguir com meditação, a gente pode usar alguns sons, algumas músicas mais relaxantes. Existem músicas para a concentração no YouTube, em locais específicos também. A gente pode promover esse estado mental. Agora, eu vou te passar uma coisa que eu gosto de fazer e que para mim inicialmente foi fundamental. Além de fazer uma rotina matinal, que no início era difícil, mas depois virou assim o meu xodó, virou o amor da minha vida eu ter a minha rotina matinal. Eu criei todo um ambiente para o meu estudo. Eu ligava um incenso, eu sentava na minha cadeira, eu levava um cafezinho, eu fiz todo o meu cantinho, na época não tinha uma escrivaninha, eu fui atrás de uma escrivaninha perfeita, do jeito que eu queria, eu fiz tudo bonitinho para ter o meu cantinho e aquilo, eu criei um apego por aquilo, que se eu não podia fazer aquilo no meu dia, eu ficava, sabe aquela sensação de que alguma coisa está faltando? Aquele início do dia, que eu promovia todo aquele meu momento de estudo e tal, mudava muito, porque eu aprendia uma coisa nova, eu já conseguia usar, porque eu já compartilhava com as pessoas durante o meu dia, e ao mesmo tempo eu já ia adquirindo conhecimento e promovendo essa rotina matinal que eu tinha. A gente tem o T no Faster, que é teach, que é ensinar alguém, que eu já estava falando, que dessa forma tu fazer esse desenvolvimento da ideia faz tu fechar lacunas. Porque eu, para te contar alguma coisa, eu não posso simplesmente imaginar na minha cabeça e falar pra ti. Porque tu vai começar a me perguntar, tá, mas isso, e aquilo outro. Então, para te contar, preciso organizar na minha mente. A partir dessa organização, as coisas começam a fixar de uma forma mais eficaz. Por quê? Porque muitas lacunas que tu mesmo pode gerar, tu vai pensar, meu Deus, eu vou ter que ir atrás disso. Esse envolvimento com ir atrás de algo que tu te sente curioso ou que tu sente necessidade também é um fator muito importante dentro do aprendizado. A gente não deixar lacunas, a gente procurar preencher essas lacunas e detectar essas lacunas é essencial. E nossa última palavra é rever, review. Rever é muito importante na memorização. Tu vai fazer Tu vai fazer um resumo hoje, a gente também vai aprender como fazer um resumo. Tu tá fazendo um estudo hoje, tu fez um resumo hoje, tu vai rever ele de noite ou até 2 dias depois. Se tu rever ele hoje de noite, passou os olhos ali, já me lembrei das coisas. 2 dias depois, passou os olhos, me lembrei das coisas, até fingir ali que eu tô contando pra alguém. Esse conteúdo provavelmente vai fixar muito mais do que tu fazer uma leitura e passar para outra coisa. Aliás, passar para outra coisa sem ter um resumo, sem ter alguma coisa, sem entender que aquele conhecimento entrou dentro de ti, vai só fazer tu acumular informações perdidas. Bom,
já falamos do Be Fast, já falamos do Fast, e agora a gente vai entender por que a gente lê um livro, fecha e não lembra do que leu. Vamos ver na próxima aula.